Olá, boa tarde. O tema do nosso trabalho de enzimologia é sobre o quinche. O grupo é composto por mim, Tayane, Carolina e Débora. O que é? O quinche é uma conserva de legumes fermentadas, picles de legumes, que é preparada da mesma forma há 250 anos. Possui um sabor picante e azedinho, acompanha muito bem carne de porco ou frango e pode ser utilizada no arroz frito oriental. O quinche tem baixa caloria, alto teor de fibras e diversos nutrientes e antioxidantes. Ele possui vitamina A, B1, B2 e C, e rico em aminoácidos e minerais, como ferro, cálcio e o selênio. Mas, provavelmente, seu maior benefício são suas bactérias saudáveis, que são os lactobacilos, que melhoram e regulam o funcionamento da flora intestinal. Bom, falando da fermentação, entrando nesse assunto, que é o tema da nossa matéria, o quinche ele vai ser realizado, como a Tayane falou, principalmente por lactobacilos, que vão ser bactérias que vão ter como seu último produto o lactato. Elas vão fazer a fermentação ácido lática. Durante o processo de fermentação do quinche, outros micro-organismos podem até estar presentes, né, no processo, mas conforme a fermentação é realizada, os lactobacilos são os prioritários. Alguns fatores vão influenciar e são muito importantes nessa fermentação. A gente tem como principal fator a temperatura e o pH, porque eles vão influenciar na qualidade da fermentação e no tempo de fermentação. Além desses dois fatores, algumas outras características também influenciam na fermentação, como, por exemplo, a concentração de sal, quais são os micro-organismos presentes, como eu falei, no caso do quinche, são os lactobacilos, o tipo de matéria-prima, porque a matéria-prima ela vai variar a quantidade de carbono disponível para que a fermentação seja realizada, se vai ter ou não presença de algum inibidor fermentativo e também a quantidade de nutriente para os micro-organismos. Além disso, tem a questão da presença de oxigênio, que é muito importante, e esses fatores eles vão influenciar principalmente no tempo de reação necessário, porque a gente pode ter uma fermentação que vai durar de 2 dias até 3 semanas. No caso da fermentação lática, que é a fermentação do nosso alimento, do quinche, ela é uma fermentação exclusiva bacteriana, que no caso são os lactobacilos. Ela vai ocorrer quando no processo da glicólise a gente tem como carboidrato, ou seja, como fonte principal de energia, a glicose e a galactose, e essa galactose que pode estar presente no processo, ela vai ser obtida a partir da quebra da molécula de lactose. Olhando o nosso esquema ao lado, a gente vê que a glicose proveniente do carboidrato, que vai ser o nosso composto energético para a glicólise, ela vai ser quebrada em ácido pirúvico e também vai ter a transformação de ATP e de NADH2. No caso do quinche, a glicose ela vai ser proveniente da farinha de arroz. Posteriormente, a gente vai falar um pouco mais sobre o alimento, sobre a sua receita, e a gente consegue ver em que momento que a fermentação é feita. O ácido pirúvico, então, ele vai sofrer a ação dos lactobacilos, que são as nossas bactérias fermentativas, né? E esses lactobacilos vão liberar algumas enzimas, que é a desidrogenase lática, que vai quebrar o ácido pirúvico em ácido lático. Esse processo, ele é uma reação de redução, onde tem a transformação da carbonila da glicose em hidroxila. No caso do quinche, a fermentação pode ser de duas formas. A primeira é a fermentação lenta, que é onde a gente consegue ver a importância da temperatura nos processos fermentativos. Nessa primeira opção, o alimento é colocado na geladeira por 3 a 4 dias, e ela é muito usada, né? As pessoas costumam fazer dessa forma quando está muito calor, porque aí você tem um alimento mais geladinho, mais refrescante. E a segunda opção, o alimento é deixado na temperatura ambiente,
de preferência a 20 graus Celsius, e essa fermentação vai ocorrer em 1 a 2 dias. A gente pode ver a importância da temperatura no processo fermentativo, e também é muito importante levar em consideração, na segunda opção, que você precisa provar esse alimento várias vezes durante esses dias, para você ter certeza que a fermentação está adequada, né? Para que não passou de mais ou que não foi de menos, e que você tenha um alimento de qualidade. Falaremos agora de uma receita de quiche. Pode ocorrer pequenas alterações na receita de cozinha para cozinha, mas todas seguem a mesma linha e sofrendo fermentação para sua finalização. Os ingredientes utilizados são 2 pés de acelga, 1 xícara de chá de sal marinho, 2 xícaras e meia de água, 1/4 de xícara de farinha de arroz, 1 cabeça de alho, 1 gengibre, 1/4 de xícara de molho de peixe, 2 xícaras de nabo descascado e cortados em tiras, 2 xícaras de rabanete cortado fino, 1 xícara de cebolinha picada fina, meia xícara de pimenta vermelha coreana em flocos, 1 xícara de chá de açúcar, 1 colher de chá de sal. Também é necessário utilizar uma luva de borracha, pois a pimenta pode vir a machucar e manchar suas mãos. Para o modo de preparo, nós começamos na preparação da acelga. Descartar as folhas externas ou estragadas. Corte-as no meio e depois em 4/4, sem desprender as folhas do talo. Dissolva metade do sal em um pouco de água e mergulhe as alcegas nessa salmoura, mas retire em seguida. Tire o excesso de água, espalhe a outra metade do sal entre cada folha de alcega. Deixe descansar por aproximadamente 2 horas e meia. Em seguida, a preparação do pulpo, que é feito para ajudar a fermentação do quiche. Nele é feita a mistura da farinha de arroz com 2 xícaras de água em uma panela. É necessário mexer até ferver, desligar e esperar resfriar. Para os temperos, deve bater o alho, o gengibre e o molho de peixe no liquidificador até ficar bem fino. Despeje essa mistura em uma bacia, junte a farinha de arroz com a água já fria, a pimenta, o sal e o açúcar. Acrescente a cebolinha, o nabo e o rabanete e misture bem. E finalizando, deve-se enxaguar a alcega em água corrente, lavando-se bem entre as folhas e deixe escorrer. Quando toda a água tiver saído, ponha as luvas de borracha e comece a colocar a mistura de temperos na alcega. Esfregue o molho entre as folhas e o que sobrar, espalhe por cima. Pegue uma das folhas maiores e enrole em torno do resto fazendo uma trouxa. Põe o quiche em jarras, de preferência de barro ou cerâmica, com boa vedação. Lembre-se de deixar algum espaço livre, pois o quiche fermenta. Deixe a conserva em temperatura ambiente por 24 horas e depois guarde na geladeira. Espere fermentar por 1 ou 2 dias, pelo menos. Quanto maior o tempo de fermentação, mais forte será o sabor da conserva e está pronto para utilizar o quiche na culinária. Agora eu vou falar um pouco dos benefícios. Quanto às bactérias e probióticos, os lactobacilos provenientes da fermentação natural do quiche ajudam no processo digestivo e na flora intestinal. Os probióticos auxiliam na digestão e promovem o bom funcionamento do sistema imunológico. Quanto à prevenção do colesterol, o alho presente no quiche é rico em alicina e selênio, o que ajuda a prevenir a presença de colesterol alto no organismo. A alicina ajuda a diminuir os níveis de colesterol, reduzindo riscos de problemas cardíacos, como o derrame. E o selênio protege a parede das artérias ao prevenir o acúmulo de placa e diminui o risco de doenças como a arteriosclerose. Segundo estudos na Universidade de Ajoy, na República da Coreia, pessoas receberam uma dieta com uma quantidade alta ou baixa de quiche por 7 dias. Curiosamente, uma maior ingestão de quiche levou a maiores reduções de açúcar no sangue, colesterol no sangue e o LDL, que é o colesterol ruim. No sistema imune, auxilia muito, melhora muito o sistema imunológico, pois o gengibre, ingrediente tradicional do quiche, é conhecido por sua ação bactericida, o que favorece a imunidade. Quanto ao corpo e vistas saudáveis, 100 gramas de quiche contém 18% da dose diária, no caso de 2.000 calorias. E é recomendada e tem presença de vitamina A, que faz muito bem ao organismo, até em estágio embrionário, e ajuda na manutenção de uma visão clara e saudável, além de ser oxidante, que ajuda na eliminação de radicais livres.
Auxilia também na prevenção de cânceres, pois possui propriedade anticancerígena comprovada cientificamente, pela presença de flavonoides que inibe o crescimento de células cancerosas e presença de glucosinolatos, que quebram e formam isotiacianatos, que são famosos em suas propriedades de inibir o crescimento do câncer. Essas substâncias estão presentes no repolho. Algumas curiosidades sobre o quinche são que ele pode ser guardado na geladeira por até 1 mês. A fermentação gradual altera o sabor conforme o passar do tempo, passando de agridoce apimentado para um azedo exótico. Porém, a receita não permite uma fermentação muito longa, então é recomendado que seja consumido em até 10 dias. Essas são nossas referências e muito obrigada!